Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim conversar com vocês sobre como eu escolheria os meus materiais escolares hoje em dia, claro, pensando em otimização e manter a funcionalidade. A primeira coisa é, eu trocaria o fichário por um caderno inteligente do tamanho médio. Eu usei fichário por muito tempo no colégio, no ensino médio e até na faculdade eu usei por um tempo. E eu gostava, e eu gosto até hoje, desse tipo de material, do fichário e tudo. Só que é inegável que o fichário ocupa um espaço gigantesco na mesa e que isso acaba se tornando desconfortável. E apesar de eu ter entendido várias formas de usar o fichário para que ele não me atrapalhasse, não dá para dizer que ele não atrapalhava de qualquer forma. Eu só minimizava o tanto que ele me atrapalhava durante o dia. Mas isso se deve porque ele é uma coisa muito grande, gente, é muito grande. E você colocar numa mesa, principalmente mesas de escola, e até de faculdade, que a faculdade ainda é pior, porque às vezes é só um braço assim do lado, você perde todo o espaço que você tem, e isso é a grande realidade. Sem contar que fichário, ele faz muito barulho, porque você tem que abrir as argolas dele e fechar. E principalmente na hora que você vai fechar, ela faz um barulho muito alto. Isso não só me incomodava, mas acabava incomodando colegas, professor e tudo. Eu acabei entendendo formas de abrir e fechar ele de uma forma mais silenciosa, mas mesmo assim acabava incomodando e atrapalhando ali o pessoal. Então não era a coisa mais prática do mundo. A maioria das vezes eu abria ele, tirava o bloco de folhas dele, usava ali durante as aulas, e aí quando estava na troca de uma aula para outra, é que eu colocava essas folhas nas divisórias da matéria certa e deixava ali o bloco separado para usar durante o dia e fazer barulho só nos intervalos, porque aí pelo menos era no intervalo da aula, não era durante a aula, não atrapalhava ninguém, nem o professor. Mas era incômodo, era algo incômodo, ainda assim. Uma outra coisa que a gente tem que falar sobre fichários é que tem a questão do peso e do espaço que ele ocupa dentro da mochila. O fichário, se vocês prestarem atenção, ele é irregular. Então, uma das coisas que acontece quando a gente coloca na mochila, além de ter o peso dele a mais ali, e que é considerável porque fichário é pesado de fato, é que ele acaba deixando sua mochila irregular, então ela pesa demais para um lado. O que eu acabava fazendo era, eu abria ele, tá vendo? Colocava aqui um livro que fizesse com que ele ficasse assim reto e colocava na mochila dessa forma. E aí eu evitava pelo menos que pesasse só de um lado nas minhas costas. Mas é um adendo que eu com certeza levo muito em consideração hoje em dia e levaria se eu fosse escolher material escolar, é que fichário ele pesa muito, muito, muito na mochila. E quem é estudante de ensino médio, principalmente, já leva muito livro, muita coisa que pesa bastante. Então, a minha intenção aqui seria diminuir essa quantidade de peso, porque eu chegava em casa com isso aqui moído. Então, sim, eu usava um material que eu gostava, eu achava muito legal. Personalizei, como vocês podem ver, o meu fichário. Tá, isso aqui fui eu que fiz, a pintura e tudo. Mas eu sei que tem muitos contrapontos para usar esse material. Tanto é que a maioria do pessoal já nem usava quando eu estava no ensino médio. Tinham algumas duas pessoas que usavam, além do preço também, né, obviamente, mas eu acredito que por esse desconforto que acaba tendo e não ser tão prático no dia a dia. Então eu realmente hoje em dia escolheria o caderno inteligente do tamanho médio, porque com ele a gente mantém essa funcionalidade de colocar e tirar folhas, a gente perde ali esse problema de tirar e colocar folhas com barulho, porque ele não faz barulho nenhum quando a gente tira as folhas e, na verdade, faz, né? Porque é tipo só esse barulhinho das folhas saindo do disco, mas isso daqui, gente, comparado com abrir e fechar um fichário, não é nada. Isso aqui não incomoda em nada na sala de aula, não atrapalha o professor, não atrapalha seus colegas, então a gente mantém essa funcionalidade. A gente ganha em questão de peso, porque ele pesa basicamente o que um caderno normal pesa. E no problema espaço, que acaba sendo uma coisa que as pessoas perguntam muito, mas um disco M, ele não vai comportar tantas folhas. Mas assim, gente, você tem a funcionalidade de retirar essas folhas daqui. Então você pode tirar as folhas usadas que você já não vai mais precisar, deixar em casa arquivadas e levar só folhas novas para você utilizar lá na escola, ou folhas que você vai precisar para aquele dia que estão usadas, e aí você não leva tanto peso, entendeu? Logo porque eu acho que apesar de o caderno inteligente ter disco G, e eu uso disco G no meu dia a dia, acaba que ele não traz tanto esse conforto, né, de você usar um disco M, principalmente quando a gente pensa em peso. Então, como o meu pensamento aqui é otimização e manter funcionalidade,
eu realmente usaria o disco M, porque eu estaria prezando pelas minhas costas, né? Então, como eu falei, estudante de ensino médio, principalmente, usa muito livro pesado. Então a gente tenta levar a menor quantidade de peso extra para não prejudicar a nossa coluna. E assim, quando a gente para pensar em questão de valores comparativos do caderno inteligente para um fichário, a não ser que você compre um fichário muito parecido com esse aqui meu, que foi muito barato, na época eu comprei na Americanas, mas assim, ele tinha muita coisa pra reparar. Eu reparo minhas coisas quando eu compro com defeito, porque eu sei fazer. Se você não sabe, você vai comprar uma coisa querendo ou não mais cara. Mas, a não ser que você compre um fichário igual a esse meu, geralmente o preço do fichário, ele se equipara muito ao preço de um caderno inteligente médio. É óbvio que se você não pode comprar um fichário caro, nem um caderno inteligente, você vai manter um caderno normal, aspiral, que todo mundo usa. Mas eu tô falando aqui com vocês de uma perspectiva de quem acabou comprando fichário, não foi só esse que eu tinha um outro, que ele era com zíper e tudo, acabou sendo o mais caro que eu tive. E eu acho que vale o investimento nesse tipo de material, porque ele é um material durável, tá? É uma coisa que você tem por anos luz na sua frente ali, e ele dura, ele funciona, e acaba que, tipo, você não precisa ficar comprando caderno todo ano. Quando você vai comprar refil, acaba sendo mais barato. Até mesmo quando a gente trata do caderno inteligente, tem refis baratos que a gente pode comprar, sem contar que a gente pode fazer os próprios refis que a gente coloca aqui nele. Então, eu acho que dá para se gerenciar e fazer um investimento nesse tipo de material pensando em durabilidade, né? Logo porque você não vai comprar um caderno desse daqui. Tem gente que faz, mas você não vai comprar um caderno desse daqui para usar só um ano na escola e no próximo ano comprar outro. Eu, pelo menos, não faria isso. Foi o que eu fiz com os meus fichários. Eu não tinha o fichário para usar, tipo, um fichário novo todo ano. Eu tinha o fichário e usava ele em anos recorrentes, né? E dá para perceber que o meu fichário durou porque ele tá aqui intacto, gente. Já tem uns anos que eu terminei a escola e eu usei ele durante a minha faculdade. Então, eu acho, assim, que vale a pena. Óbvio, se você tem dinheiro para fazer isso. Se você não tem, usa o que tem. E quando você puder, você investe num material desse. Logo porque, até pensando no quesito de arquivamento dessas informações, o caderno inteligente e o fichário são opções muito mais viáveis. Segunda coisa, estojo. E junto com esse tópico, eu vou abrir um parêntese para falar sobre as canetas que eu teria no meu estojo, tá? Mas vamos começar pelo item principal. Eu hoje escolheria um estojo como esse daqui que eu tenho hoje, né? Porque ele é um estojo que ele é expansível. Tá vendo que ele tem dois zíperes? Esse aqui de baixo, ele abre e esse estojo cresce. Então, ele abre espaço para mais material dentro dele. Então, ele fica assim, compacto, mas se você precisar colocar mais coisa dentro dele, você pode abrir esse zíper aqui de baixo e ele abre bastante espaço. E cabe bastante coisa aqui dentro, tá? Eu já usei ele na versão expandida e eu sei que, cara, cabe muita coisa. Então, se você precisar, dá pra levar tudo que você quiser aqui dentro. A não ser que você precise levar, tipo, todos os seus materiais pra escola e pra qualquer outro lugar. Mas isso aqui já é o suficiente pra levar mais do que o necessário. E além disso, ele é basicamente um daqueles estojos que o pessoal compra hoje em dia, que é um quadradão, só que numa versão reduzida. E eu acho que até pra você levar pra escola aquele quadradão, acaba sendo o oposto do que a gente tá buscando aqui, que seria a otimização e a funcionalidade das coisas. Então esse daqui, ele funciona muito bem. E óbvio, você não precisa usar ele na versão expandida o tempo todo, você tá vendo, né? E você deixa essa função para usar quando você precisar. E eu acho muito interessante ter essa função disponível e não precisar dela do que precisar e não ter. Porque eu, quando precisava, levava 2 estojos para a escola. Não era muito prático. Então, teria um desse hoje em dia. Apesar de ele ocupar mais espaço na mochila quando ele tá aberto, ainda assim é menos espaço do que 2 estojos juntos. Aí, quando a gente abre ele, é uma das coisas que eu gosto bastante, ele tem... Vou segurar aqui para não cair todas as minhas coisas que estão aqui dentro e mostrar pra vocês. Ele tem essa abinha aqui, onde tem esses elásticos e você consegue deixar canetas aqui dispostas. E eu gosto muito dessa função dele porque aqui em cima você consegue deixar materiais de fácil acesso. Então tudo aquilo que você mais usa durante o seu dia a dia, você deixa aqui, porque na hora que você abre o estojo já tá na sua cara. Então é só puxar, tirar, acabou e já tá ali na sua mão, muito fácil. E aí aqui, ó, vocês podem ver que cabe muita coisa, até na versão dele compacta. Outra coisa que eu gosto bastante é que ele tem esse bolsinho aqui com esse zíper. E eu, hoje em dia, uso para deixar uma régua, uma tesoura, as pontas das minhas lapiseiras
e de vez em quando post-it. E eu super usaria para a mesma função, porque eu levava post-it para a escola, às vezes dentro de um bolso da mochila, o meu post-it no final das contas estava todo estragado, todo amassado. Às vezes eu colocava dentro do caderno, mas também acabava tendo o mesmo fim, porque às vezes cai de dentro do caderno, fica dentro da mochila, bola ali, amassa, não é legal. Então esse estojo aqui, ele tem um espaço que salvaria muito nesse sentido. E óbvio, se você não quiser usar para essa função, você pode usar para outra função esse estojo, até para guardar mais caneta aqui dentro, mas eu acho interessante usar dessa forma. Eu, inclusive, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link de todos os produtos que eu vou estar mostrando, caso vocês tenham interesse neles, tá? Agora, falando de canetas, marcadores, lapiseiras, etc., todas essas coisas que a gente acaba levando para a escola, faculdade, eu já pensaria no que eu levaria dessas coisas seguindo a lógica de um código de cores, que eu acabei usando já mais para o meu final do ensino médio e durante o meu cursinho preparatório para o Enem, mas que eu vi que me ajudou bastante a assimilar as coisas e até a procurar informações de uma forma mais assertiva dentro do meu caderno. Então eu teria hoje no meu estojo o que fosse necessário para seguir esse código de cores, mas que não ficasse ali com coisas inúteis, ficasse realmente só com o que eu iria utilizar, porque a gente sabe que na escola o pessoal acaba colocando o olho um pouquinho gordo em quem tem um pouco mais de material, quem tem umas coisas mais interessantes. Então a gente chama a atenção, mas só o necessário. Chama a atenção demais, porque aquilo ali, se você leva muita coisa até, você perde a noção se você acabou perdendo alguma coisa ali na escola. Então, eu teria um controle maior sobre isso. E assim, gente, hoje, vocês sabem que eu tenho uma variedade enorme de marcadores, né? Eu acho que eu tenho mais de 20 cores de marcadores hoje em dia. Mas, quando eu comecei a usar código de cores, eu tinha, em resumo, 4 canetas coloridas da Faber-Castell. Uma rosa, uma roxa, uma verde e uma laranja. E eu usava essas cores e funcionavam muito bem. Obviamente não tinha aquela separação certinha de matérias, mas funcionava dentro das matérias eu ter essas cores para indicar algumas coisas específicas, e foi a partir dali que eu fui aprimorando esse sistema de marcações por cores nos meus cadernos. Então, não precisa surtar e pensar assim, nossa, eu tenho que comprar mais de 20 cores de marcador de texto para conseguir fazer um código de cores como a Malu tá falando. Não, você não precisa, você pode usar realmente o que você tem em casa e materiais baratos. Inclusive, teve um vídeo aqui no canal que eu mostrei um kit de canetas coloridas da Bic. Esse kit de canetas coloridas, ele é muito barato, ele tem uma variedade de cores muito boa já para quem quer começar. Então, se você quer começar a usar código de cores, eu acho que ele é um kit que dá para começar sem ter tanta pira de ter várias cores para suprir ali a quantidade de matérias que você tem. Ele já dá uma suprida bacana, por mais que você repita uma cor ou outra nas matérias, mas dá para viver tranquilo com aquele kit de canetas da Bic que eu já mostrei aqui no canal. E outra coisa, marcador, você não precisa comprar o marcador mais caro que tem, você não precisa ter um Stabilo. Você pode comprar marcadores da Cis, como os que eu tenho aqui, porque eles são muito baratos e até os kits de marcadores deles são baratos e compensam. Então, vai pro barato, depois, se você tiver oportunidade, você tem um material caro. Porque nem sempre, gente, o material mais caro é o que tem a maior qualidade. E a gente tem que pensar também um pouco no custo-benefício que as coisas vão ter pra gente, não só no status que aquilo vai trazer. Esquece status na escola. Esquece status que o material escolar vai te dar, porque no fim das contas isso não vai importar pra nada. E hoje, outra coisa que eu teria, sim, no meu estojo, seria pelo menos uma brush pen da Pentel, dessas aqui. Teria principalmente a preta para fazer títulos de matérias ali que eu estou estudando. Se eu pudesse, eu teria, obviamente, outras cores, mas a primordial é a preta. Se você nunca usou, compra pelo menos uma, se você tem vontade de usar esse tipo de caneta. E eu recomendo que seja da Pentel. E aí você compra a preta, testa ela, vê se funciona, porque a preta é a que a gente realmente acaba usando mais. Se você gostar, você compra outras, tá? Não vale a pena investir direto num kit completo desse da Pentel se você ainda não testou brush pen e não sabe se você vai gostar. Então investe primeiro em uma, depois você vê se vale a pena você gastar em um kit desses. E por último, eu teria de caneta esferográfica a caneta Cis Spiro preta. Apesar de ela ser uma caneta que eu já usei bastante e ou ela acaba muito rápido ou ela começa a falhar e deixa de funcionar. Mas, mesmo assim, ela tem um custo-benefício muito bom, então eu teria uma caneta dela. Ou então uma Bic normal, porque por mais que eu tenha procurado canetas esferográficas que fiquem bem pretinhas no papel, as únicas que eu achei que ficam assim, que trazem esse efeito, pelo menos por um tempo, é a Cis Spiro ou uma Bic normal,
Tirando isso, só caneta gel. E eu não tô falando de caneta gel, apesar de que sim, eu teria no meu estojo, eu tenho aqui hoje em dia, inclusive, porque elas são mais caras. Então, eu não seria uma prioridade. Eu teria se eu pudesse, mas não seria uma prioridade. A terceira coisa é, eu teria uma agenda. Eu tive e ainda teria. Hoje em dia, se eu pudesse, eu teria uma agenda no Intelligine, mas qualquer caderno pequeno, que seja mais ou menos desse tamanho aqui, serve. E a gente também tem que lembrar que, se você tiver um refil de planner do caderno inteligente, que seja do tamanho médio ou até do tamanho A5, você consegue colocar junto no seu caderno médio e levar para a escola. Eu já até falei disso aqui em algum vídeo com vocês, então você nem precisaria levar um caderno a mais. Você pode só pegar e colocar as folhas dele aqui, daquela semana usar, fazer as anotações e depois colocar no seu planner quando chegar em casa e quando você já tiver terminado de utilizar e otimiza o seu espaço. Mas eu teria uma agenda feita no Intelligine porque eu acho que funcionaria muito bem para mim. Funcionou porque eu tive um caderno mais ou menos desse tamanho durante o meu ensino médio e ele me ajudou a não surtar, porque chegou um momento em que eu precisava lembrar de tanta coisa, mais tanta coisa, mais tanta coisa, que minha cabeça estava quase parando e foi só tendo uma agenda que eu consegui gerenciar tudo aquilo. E a única coisa que não poderia faltar nessa agenda aqui, que seria primordial, o resto eu conseguiria ir desenvolvendo durante o ano, como é que eu iria usar ou não, mas eu não deixaria de ter uma tabela de acompanhamento de notas que eu aprendi a fazer com uma professora minha no primeiro ano do ensino médio e que salvou o meu ano, porque através dessa tabela eu conseguia ver quais foram as notas que eu tinha tirado em todas as matérias, e isso mais visualmente, ter uma consciência maior disso, e saber, tal matéria eu tirei nota baixa agora na primeira prova, então eu tenho que me esforçar um pouco mais para a segunda prova dela, e eu conseguia ver onde eu estava tendo mais dificuldade. Então isso eu não deixaria faltar hoje em dia na minha agenda, se eu estivesse estudando, porque salvou muito a minha cabeça, de verdade. E nós vamos para o quarto e último item, que seria a mochila. Eu já adianto para vocês que não, eu não tenho uma mochila, um modelo que eu diria assim, nossa, esse daqui seria um modelo que eu usaria hoje em dia, porque eu já fazia isso antes, né, quando eu estudava, e eu acho que essa foi uma das únicas coisas que eu acertei bastante e que os meus pais, eles conseguiram me fazer ter uma consciência muito grande sobre isso, de que a primeira coisa que você olha para uma mochila, principalmente quando você carrega muito peso, é a resistência dela. Depois você olha para a parte visual e estética. Óbvio que você não vai comprar uma mochila feia só porque ela é resistente, mas você tenta alinhar isso, claramente pensando também no preço que aquilo ali vai custar para você, mas eu pensaria primeiro na resistência, depois na estética da mochila. Porque não adianta de nada você comprar uma mochila ali muito bonita, cara, e ela não durar metade do seu ano, depois você ter que comprar uma outra mochila, fazer mais um gasto. Então a gente tem que pensar realmente em conseguir ter materiais duráveis, tá? No nosso dia a dia. E é isso, galera. Seria assim que eu escolheria o meu material escolar hoje em dia. Eu acho que eu conseguiria utilizar bem melhor e aproveitar mais os meus materiais escolares se eu escolhesse eles como eu mostrei aqui pra vocês que eu escolheria hoje em dia. Eu utilizei muito bem todas as funcionalidades dos materiais que eu tive durante os meus anos de escola e de estudo. Mas eu realmente acho que hoje, parando para pensar, essa forma aqui, se eu tivesse conhecimento, né, obviamente, de tudo isso aqui, eu teria escolhido e teria sido um pouco mais funcional no meu dia a dia. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar desse conteúdo e que talvez esteja precisando dele. E é isso. Um beijo pra vocês até o próximo vídeo e fui!